Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um podcast da Kings World Cup Nations. Isso aí, mais um podcast de Kings League. Falaremos agora sobre a segunda rodada, o fim da segunda rodada da Kings World Cup Nations, da Copa do Mundo da Kings League. Fim da segunda rodada, início da terceira rodada e tudo pode acontecer, exatamente tudo em aberto, podemos dizer assim. É inacreditável pensar que praticamente todos os times, obviamente não todos, né, 3 times do grupo podem se classificar, né? No caso, só um eliminado em praticamente todos os outros grupos. Muito interessante isso. A gente vai ter um último dia, no caso sábado e domingo, muito interessante, muita disputa, podendo ter viradas épicas, equipes que estavam quase certo para se classificar não se classificando. O critério de desempate entre empate triplo sendo um shootout entre 3 equipes. Assim, inacreditável o formato, né? O formato da Kings League é um barato, né? Kings League por si só é um barato, mas o formato da Kings League muito interessante e diferente agora, se caso houver um empate triplo no grupo. Vai ser muito legal a gente assistir esse shootout entre 3 equipes. Vai ser interessante. Eu vou torcer para isso acontecer, para a gente ter essa experiência aí, beleza? Mas vamos falar aqui dos 2 jogos que tivemos ontem, sexta-feira, válidos pela segunda rodada, né, os últimos jogos aí da segunda rodada. Arábia Saudita, Indonésia e Estados Unidos e Alemanha. Começamos com a vitória do time da seleção da Indonésia, 2-0 no shootout, 3-3 no tempo normal, 2-0 no shootout. Assim, interessante, tá? Interessante essa equipe da Indonésia. A seleção da Indonésia vence de novo. É algo que eu não esperava, não vou mentir pra vocês, não esperava essa vitória da seleção da Indonésia. O Arábia Saudita tinha vencido a seleção do México, né? O México mesmo, o México aplicou 18-2 na Índia. O México havia perdido para a seleção da Arábia Saudita. Um jogo parelho, podemos dizer assim, com pouca emoção. Foi 3-3, mas foi com pouca emoção, tá? Foi aí a Indonésia faz um gol no dado e o segundo gol vai sair só no segundo tempo, que é o gol de empate da Arábia Saudita. Depois temos um amarelo da equipe da Arábia Saudita. A equipe da Arábia Saudita tomando amarelo, e é interessante, muito interessante, né? Muito interessante. A Arábia Saudita toma cartão amarelo, a equipe da Indonésia pede a carta secreta secreta da Indonésia era gol duplo, era gol duplo, então valia 2 gols por 4 minutos. Com isso, o jogo vai rolando. Tem um jogador expulso da Arábia Saudita, então a Indonésia ficou com 2 jogadores a mais. Deu muita sorte, porque depois que pediu a carta, ainda teve um jogador expulso da Arábia Saudita. A Indonésia vai lá, consegue fazer seu gol, né? Consegue fazer o gol. Aí o jogo vai se indo para a etapa final. O presidente da Indonésia erra o pênalti, presidente, né? Já havia batido, mas ele errou. E vai lá, a carta secreta da Arábia Saudita era Joker. Exatamente, era Joker a carta secreta. Eles não quiseram pedir logo quando a Indonésia pediu, então eles não quiseram tentar roubar, não, eles só esperaram, pediram pênalti. Com isso, o Nawaf bateu, que eu falei AUF, eu acho que eu falei alguma coisa assim, mas era Nawaf, eu queria falar no último vídeo, lá do último podcast. O Nawaf vai lá, bate, converte, fica 3-2 e depois tem o pênalti presidente, né, chamado aí o pênalti presidente da Arábia Saudita, que agora está presente aqui no Brasil. Ele chegou, não teve presente no primeiro jogo, mas está agora em loco. Foi lá, bateu o pênalti, converteu, ficou 3-3, foi pro shootout. A equipe da Indonésia venceu no shootout 2-0. A Arábia Saudita não conseguiu fazer nenhum gol no shootout. E no segundo jogo tivemos a vitória da Alemanha para cima dos Estados Unidos, em um jogo que o que faltou gol, podemos dizer assim, no primeiro jogo, né, entre Indonésia e Arábia Saudita, sobrou para Estados Unidos e Alemanha. Estados Unidos e Alemanha compensaram, né, muito aí os gols que não foram feitos no primeiro jogo. Tivemos aí uma boa atuação do brasileiro Gabriel Costa, né, dos Estados Unidos, mas também tivemos a grande atuação de Amar Sekic, né, da equipe da Alemanha. Amar Sekic da Alemanha, marcando 3 vezes. O Dani Blum consegue um gol doble ainda. Então, assim, o Castro fez o pênalti presidente, já converteu o pênalti presidente e tudo mais. Mas de nada adiantou, podemos dizer assim, porque apesar do pênalti convertido, a equipe da Alemanha venceu, né? Teve uma discussão ali, um princípio de confusão, o Castro com um jogador acho que foi contra o Samadzic, contra o Castro, né? Uma confusãozinha ali, mas confusãozinha de nada. Os Estados Unidos perdem para a Alemanha num grupo que a Alemanha tinha perdido para a Argentina. Agora a confusão está formada. A Alemanha tinha perdido para a Argentina
e os Estados Unidos tinham vencido o Japão. Agora, o Japão perdeu para a Argentina e a Alemanha venceu os Estados Unidos. Então, é mais um grupo que fica tudo embolado e tudo podendo acontecer na última rodada, beleza? Esses foram os resultados, eu errei os dois, o palpitômetro dessa vez deu errado. Acabei errando os dois resultados, né? Eu falei que seria a vitória da Arábia Saudita e vitória dos Estados Unidos. No final foi vitória da Indonésia e vitória da Alemanha. Mas é isso, finalizada a segunda rodada. E assim ficaram os grupos com tudo podendo acontecer, galera. Exatamente. E eu já vou abrir aqui falando sobre esse regulamento, tá? Por quê? Como que funciona? Vamos classificar. O primeiro colocado vai direto para as quartas de final, beleza? De cada grupo, o primeiro colocado então fica direto para as quartas finais. O segundo colocado de cada grupo vai para o Last Chance, que seria umas oitavas de finais, né? Mas é o Last Chance, antes das quartas. E o terceiro melhor, o único terceiro melhor do grupo, de algum grupo, né? O terceiro melhor do grupo, dos todos os 5 grupos, o terceiro melhor colocado irá também para o Last Chance. Apenas um terceiro irá, hein? Só um terceiro lugar irá para o Last Chance. E aí que tá a confusão, tá, galera? Por quê? Beleza. Aqui, o primeiro critério de desempate é confronto direto. Se empatar em confronto direto, aí eu acho que no caso seria o confronto direto, não tem como empatar, né? Porque alguma equipe obrigatoriamente tem que vencer, seja no shootout ou no tempo normal, enfim. Aí temos gols marcados e tudo mais. Mas, vamos lá. Se caso houver um empate triplo entre, por exemplo, Chile, Marrocos e Colômbia, empate triplo. Essas 3 seleções estão empatadas. Estão empatadas. O que acontece? Terá um shootout entre as 3 seleções para aí a gente descobrir quem irá passar. Então, a gente pode ter um Chile que venceu as 2 primeiras partidas, eliminado, tá? A gente pode vencer. O Chile perde para a Colômbia e o Marrocos vence da Holanda, que são resultados normais, tá? O Marrocos venceu a Holanda e a Colômbia venceu o Chile, são resultados normais. Esse grupo, simplesmente a gente terá 3 equipes empatadas que irão disputar. Aí eu não sei, tá? Porque não teremos os jogos, a maioria dos jogos não serão no mesmo dia. Os 2 jogos do grupo não serão no mesmo dia. Por exemplo, Chile e Colômbia não é no mesmo dia de Marrocos e Holanda, se eu não me engano, tá? Então são dias diferentes. Aí como é que a gente vai ter isso? É uma confusão absurda, que eu não consegui raciocinar isso e ninguém consegue. Então eu não vou ficar tentando explicar aqui pra vocês, ou tentando descobrir com vocês. Eu só vou explicar que é difícil realmente. Então, a gente pode ter um empate triplo, que aí as 3 equipes, no caso Chile, Marrocos e Colômbia, disputariam um shootout entre elas. Por exemplo, Chile é a equipe A, Marrocos é a equipe B e Colômbia é a equipe C. A equipe A bate contra a equipe B, a equipe B bate contra a equipe C e a equipe C bate contra a equipe A. Quem fizer 5 gols primeiros no shootout está classificado. E aí, como que vai sobrar as outras 2 equipes? Como é que vão as 2 outras seleções? Como é que vão ser classificadas? Não sabemos. É isso que a gente não sabe e a gente irá descobrir hoje. Talvez a gente tenha um empate hoje, porque se não me engano o grupo da Alemanha, todas as equipes jogam hoje. É o único grupo que deve jogar hoje. Entendeu? É interessante esse formato, é interessante, mas enfim. Temos agora a Chile na liderança com 2 vitórias, um saldo de gol 5. Marrocos em segundo com um saldo de gol menos 3 e Colômbia em terceiro com um saldo de gols com 3, né, com uma vitória cada um. Chile é o único que tem 2 vitórias no grupo. Holanda perdeu os 2 jogos, né, já está eliminada aí da Kings World Cup Nations. Beleza? Grupo B então. Temos também a possibilidade do empate triplo. Argentina, Alemanha e Estados Unidos podem ser as equipes que vão empatar em empate tripla. Argentina 2 vitórias, saldo de gol 2, Alemanha 1 vitória, saldo de gols 4 e Estados Unidos 1 vitória, saldo de gol menos 1. Teremos o confronto, né, Japão e Alemanha, Estados Unidos e Argentina. Caso a Alemanha vença o Japão e os Estados Unidos vençam a Argentina, também teremos um empate triplo aí, né, com 2 vitórias cada um. E aí desconsideraria o confronto direto entre as equipes. No caso aí, isso, né, seria já também um empate triplo. Não sei como é que vai funcionar, se vai ter contagem de gols e tudo mais. Mas, né, o empate entre 2 equipes, né, tie break em 2 times, head to head winner, né, confronto direto. Aí, tie break entre Tristan, penalty shot, Amonte 3. Penalty shot, né, no caso, shootouts, disputado pelas 3 equipes, né, o inglês absurdo meu aqui, tá escrito ali embaixo do grupo. Enfim, podemos ter também resultados todos possíveis, né, convenhamos, Estados Unidos venceu da Argentina e a Alemanha venceu do Japão, tudo também conforme pode acontecer.
Grupo C, também tudo pode acontecer nesse grupo. Itália com 2 vitórias e saldo de gol 12. Aqui o saldo de gol da Itália é um absurdo, né? E a Itália tem um saldo de gols muito bom. A França em segunda com uma vitória e um saldo de gol menos 8 pela surra que tomou para a Argentina. Da Itália, perdão. A Argélia, né? A Argélia aí com uma vitória, um saldo de gol 3. E a Polônia já é eliminada do grupo também. Tudo pode acontecer. Itália pega a Polônia. Aí que eu acho difícil de tudo pode acontecer, né? Perdão, a Itália pega a Argélia. Eu acho que a Argélia não vai vencer a Itália, tá? E a França pega a Polônia. Acho que a França vence a Polônia. Mas talvez esse seja o grupo que talvez nada não seja tão impossível assim esse empate triplo. No grupo D, grupo do Brasil, tem possibilidade, Eduardo? Sim, galera. Tem possibilidade sim de ter um empate triplo nesse grupo também, o grupo do Brasil. A Espanha, líder do grupo, 2 vitórias, um saldo de gols de 7. O Brasil, segundo colocado, uma vitória, um saldo de gol menos 3. Catar, terceiro colocado, uma vitória, saldo de gol 0. E o Peru já eliminado, né, saldo de gol menos 4. Por que o Brasil tem um saldo de gols pior, mas está na frente do Catar? Pelo confronto direto, tá, galera? Porque aí já não desconsideraria o confronto direto. No caso, o Catar vence a Espanha e o Brasil vence o Peru, fica os 3 empatados, desconsidera, joga fora o empate, o confronto direto, né? Porque daí a Espanha venceria o Brasil venceria o Catar, só que o Catar venceria a Espanha. No caso, o confronto direto morreria aí, e aí teria um empate triplo também. Então pode acontecer isso no grupo do Brasil também. E pode acontecer isso também no grupo. E no último grupo, no grupo dos estranhos, dos esquisitos. Grupo E, Índia, 2 vitórias, saldo de gol 2. Arábia Saudita, 1 vitória e saldo de gols 1. México, 1 vitória, saldo de gols 15, né? Culpa da Índia. A Índia com 0 vitórias, saldo de gols menos 18. Também pode ter acontecido um empate triplo, né? O México teria que vencer da Indonésia e a Arábia Saudita teria que vencer da Índia. Eu acho que isso é o mais possível de acontecer, tá? E de todos esses aí, eu acho que o Arábia Saudita é muito favorito contra o México, contra a Indonésia. Perdão, a Arábia Saudita é muito favorita contra a Índia e o México é muito favorito contra a Indonésia. Então eu acho muito possível acontecer esse empate triplo no grupo E também. Enfim, grupos estão uma loucura. E hoje a gente tem às 2 horas da tarde, às 14 horas, o início da terceira rodada. Primeiro confronto já. Eu acho errado isso aqui, tá? Pra deixar bem claro. A Alemanha foi a última equipe a jogar, né? A Alemanha jogou ontem, o último jogo contra os Estados Unidos, né? Venceu. E já joga o primeiro jogo de hoje contra o Japão, às 2 horas. Um grande confronto. Pra mim, a Alemanha é a favorita no grupo contra o Japão. Vamos ver, né? O Japão aí, o saco de pancada, equipe que não venceu ninguém, já está eliminada. A Alemanha tem muita coisa em disputa, então acho que vai entrar com mais sangue nos olhos. Segundo jogo do dia, às 3 horas, 15 horas da tarde, México e Indonésia. Para mim aqui o México é muito favorito. Tenho medo do México dar outra goleada. Meteu 18-2 em cima da Índia. Acredito que aqui seja uma goleada também do México, sem brincadeira nenhuma. Acho que o México vem para golear a equipe da Indonésia. Dessa vez não 10, mas uns 5 gols de diferença. Eu acho que o México vence. O México é muito favorito na minha opinião. 4 horas da tarde, França e Polônia. Um confronto que a Polônia já está eliminada. A França ainda disputa classificação, né? Contra a Itália e a Argélia. Então, um jogo muito importante para a França. O Remy quer demais essa vaga, quer demais estar nos playoffs. Acredito que essa equipe que vale muita coisa contra a equipe que não disputa nada, entre muito mais focada e muito mais ligada, com muita mais garra. Então, acredito que seja a vitória da França. Também, aí, no caso, ainda não é do grupo. Agora sim, galera. Ó, round 3. Aqui, Argentina e Estados Unidos. Beleza? Argentina e Estados Unidos. Alemanha e Japão. Todos no mesmo grupo. Todos no mesmo grupo. Então aqui sim a gente tem uma definição das duas equipes do mesmo grupo. De 2 seleções, né? 2 jogos das seleções do mesmo grupo. Então as 4 seleções irão jogar hoje. É o único grupo que acontece isso. Às 5 horas teremos Argentina e Estados Unidos. Galera, a Argentina venceu os 2 primeiros jogos, né? Mas assim, venceu no shootout da Alemanha e depois venceu do Japão por 3-1. Mas eu não gostei de nenhum dos jogos da Argentina. Para mim foram os top 3. De top 3 jogos, os piores jogos da Kings World Cup Nations, a Argentina está presente entre 2, tá? Os 2 jogos da Argentina, para mim, estão no top 3 de piores jogos dessa Kings World Cup Nations. É absurdo como é ruim ver os jogos da Argentina. Eu não sei. A Argentina tem jogadores interessantes, tem jogadores bons, mas não gosto muito de ver o jogo da Argentina, não. É bem fraco. E o shootout de 1-0 para cima da Alemanha, então é algo absurdo. Mas enfim, teremos a Argentina e os Estados Unidos.
Eu vou torcer para os Estados Unidos vencer para dar aquele caos no grupo, né? A Alemanha vence, Estados Unidos vence, pô, o caos está criado. E acredito realmente que os Estados Unidos tenham potencial para vencer essa Argentina, porque a Argentina, galera, ela tá vencendo, mas não tá convencendo. Tem que demonstrar um futebol melhor aí. E para fechar o dia, 18 horas às 6 horas da tarde, teremos Espanha e Catar, o último jogo do dia, o jogo do grupo do Brasil. E é muito interessante esse jogo aqui, galera, pra gente prestar atenção. Por quê? Caso a Espanha vença, a Espanha está classificada, sem sombra de dúvidas, 3 vitórias em 3 jogos. 3 jogos, 3 vitórias, perfeito, 100% de aproveitamento, beleza? Mas, caso o Qatar vença, o Qatar também ficará com 2 vitórias. Espanha com 2 vitórias, Qatar com 2 vitórias e amanhã a gente tem Brasil e Peru pro Brasil vencer para ficar com 2 vitórias também. Então é muito importante esse jogo aqui, vale muito pro grupo do Brasil, porque o Brasil, no caso, se vence, se hoje o Qatar vence e amanhã o Brasil vence, terá um empate triplo no grupo, perdão. Terá empate triplo no grupo, então vamos ver, né? Vamos ver se a gente torce pro Qatar ou se a gente quer pular esses churados, não precisamos passar mais emoção do que a gente já passou ontem, né? Ontem foi puxado pra gente, uma quinta-feira histórica, então talvez seja melhor a Espanha vencer mesmo, e eu acredito que seja a vitória da Espanha, tá? Pra mim a Espanha é o time que melhor apresentou o futebol nessa Kings World Cup Nations, tá? A Espanha tá jogando muito bem. Então, vamos pro nosso palpitômetro aqui dos jogos de hoje da Kings World Cup Nations. Terceiro round, rodada 3. Vamos lá. Alemanha e Japão, eu vou ficar com vitória da Alemanha. México e Indonésia, vitória do México, de goleada, inclusive, com esse asterisco, né? Goleada. França e Polônia, acredito na vitória da França. Argentina e Estados Unidos, aí eu vou ficar com a vitória dos Estados Unidos também para criar o caos no grupo B. E Espanha e Qatar, galera, se eu quisesse caos e tudo mais, falaria, né, vitória do Qatar. Mas eu acredito que seja a vitória da Espanha. A Espanha, para mim, é o time mais sólido, a seleção mais sólida, que melhor apresentou o futebol. Uma constância muito boa da seleção espanhola. Aí, por enquanto, os grandes favoritos ao título mundial, beleza? Então, hoje, às 2 horas, mais cedo, né, nos canais de transmissões da Kings League, mais cedo, 2 horas da tarde, às 14 horas, começam os jogos. Vamos até de noite, né? Vamos até às 7 horas aí com muitos jogos, podendo ter empate. Vamos ver como é que vai funcionar essa questão do shootout, né? Do empate triplo. Pra mim vai ser muito interessante. Será que vai ser disputado hoje o shootout já do grupo da Alemanha e do Japão? Pra gente ter o entretenimento, pra gente ter a resenha hoje, tem que torcer pra vitória da Alemanha e torcer pra vitória dos Estados Unidos. Aí a gente tem resenha hoje, tá certo? Então é isso, galera. Essas informações, essas imagens, tudo eu peguei lá no Instagram da Kings League World e Kings League Brasil. Então, Instagram da Kings League BR. Lá eu peguei todas essas informações e tudo mais. Hoje, canais de transmissões os mesmos dos presidentes. Kings League Brasil também no YouTube, Casé TV, todos três irão transmitir os jogos, beleza? Vamos lá, hoje promete muito e a gente com certeza vai assistir e aproveitar essa grande rodada, tá certo? Eu vou nessa, galera, valeu, falou e fui. Deixa o like, se inscreva no canal, é nóis!